Boa noite a você sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, mais um programa Trocando Ideias. Um programa que dá a oportunidade de você a fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, aquilo que você deseja saber, né? Eu costumo dizer assim, não acha que é pergunta boba, não existe pergunta boba, né? E a gente sempre tem que trabalhar com isso. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, não fique aí com suas questões, com suas dúvidas, ponha para fora, né? Estamos aqui para ajudar a responder e aquilo que a gente não conseguir responder, a gente pesquisa e depois tenta responder você pessoalmente ou em outro programa. Então, o programa ele é feito com você, né? Sem a sua participação, ele não acontece. Então, você pode entrar em contato conosco através do Facebook e também através do nosso WhatsApp, que é 12996715810. 996715810. O nosso Facebook é /Trocando Ideias e também através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Então, entre em contato conosco e vamos trabalhar. Comigo aqui nessa noite, Padre Roger Araújo. Bem-vindo, Padre. Carla Astucci, boa noite, querida. Alegria imensa estar aqui com você. Estamos juntos nessa bancada, trocando ideias, né? Você falou muito bem, é tão bom conversar com o nosso povo, conversar com você que está em casa. É bom nós conversarmos e colocarmos em dia as nossas conversas. Que bom. E aqui do meu lado direito, Ellison, que é psicólogo, né, é especialista também em logoterapia. Eu digo que ele também é especialista em análise existencial, terapeuta de casal, atende adultos, adolescentes. Então não atende cachorro, né? Não. Mas bem-vindo. Muito obrigado, Mas tem Carla. muita cachorrada por aí. Tem, infelizmente tem. De fato, né? É uma alegria estar aqui. Sempre é uma alegria estar aqui. O programa Trocando Ideias, a meu ver, é um programa que precisa realmente estar cada vez mais presente aí na casa das pessoas. Parabéns sempre à Canção Nova por proporcionar aos telespectadores, às pessoas que acompanham, essa oportunidade que nós temos de falar, como você disse, muitas vezes do óbvio que precisa ser dito, né? Às vezes a gente até se estranha quando você acha que as pessoas pensam como você acha que todo mundo já sabe. Você acha que, nossa, isso é o certo, isso é o valor, isso é o princípio, isso faz bem para a saúde, e todo mundo sabe disso. E, de repente, se depara com situações em que as pessoas estão defendendo outras ideias, as pessoas estão equivocadas muitas vezes, seguindo dando um norte para a sua própria vida de forma equivocada. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Não temos as respostas para todas as perguntas, mas temos aí a disposição e a alegria de poder partilhar um pouco daquilo que a gente experimenta na vida e na nossa profissão também. E quando a gente fala essa questão do óbvio e que você precisa perguntar, porque para nós não existe uma questão generalizada, né? Aqui o tratamento ele é pessoal, nós vamos responder a sua pergunta, por isso que ela sempre precisa vir muito bem, apesar de ser objetiva, mas muito com os dados todos, se você alguma pergunta a respeito de casal, se você é casado, quantos anos, se tem filho, se não tem, qual é a idade, porque para a gente poder ser mais assertivo até na resposta, mas também se não quiser, e também não precisa se identificar, né, a gente tenta dar uma resposta generalizada, mas quanto melhor, mais pessoal, eu acho que as pessoas ficam mais satisfeitas e a gente acaba, né, vestindo melhor aquela conduta ou aquela ajuda que nós estamos aqui para dar. Tá certo? Então, participe conosco, está aí o nosso telefone, o e-mail, o nosso Facebook. Nós temos já a plateia aqui também, depois a gente vai mostrar. O pessoal de João Pessoa, na Paraíba, que está aqui. Gente, eles vieram para o sertanejo, já passaram aqui, deram uma puladinha aí, né, para dar uma passeada e já voltaram. Então, muito bem-vindos e à disposição também se quiserem fazer perguntas, ok? Vamos começar a trabalhar, né, falando menos e trabalhando um pouquinho mais. Vamos lá. Padre, a Vera Frost, de Castanhal, no Pará, diz assim: eu gostaria de melhores explicações sobre o novo documento da igreja,
onde o Papa autoriza os padres a perdoarem o pecado do aborto. Então, foi muito bonito, na verdade, essa carta apostólica que o Papa Francisco promulgou no final do ano da Misericórdia. E o nome da carta é muito bonito, é Misericordia et Misera, ou seja, a misericórdia e a miséria. O Papa faz uma alusão ao encontro da samaritana com Jesus. A samaritana levou a sua miséria e Jesus levou a sua misericórdia. E é assim que cada um de nós também nos representamos diante de Deus, com as nossas misérias, com as nossas fraquezas. E qual é o remédio que Deus tem? Deus tem sempre a sua misericórdia. Agora, especificamente a respeito daquilo que a Vera perguntou, durante esse ano da misericórdia, o Papa Francisco concedeu uma licença especial para que todos os padres no mundo inteiro pudessem perdoar o pecado do aborto. Por que o Papa concedeu isto? Porque, segundo o direito canônico, quem tem a permissão para perdoar o pecado de aborto, geralmente são os párocos das paróquias, né? São os curas nas catedrais, os párocos nas paróquias, e demais padres precisam ter uma autorização especial para poderem também perdoar o pecado do aborto. Por exemplo, nós padres aqui da Canção Nova, nós não somos párocos de paróquias, trabalhamos aqui e o bispo nos deu a permissão, a autorização para que aqui fizéssemos isto. Então, durante o ano da misericórdia, o Papa estendeu essa licença para todos os padres. Finalizando o ano da misericórdia, o Papa quis que a prática continuasse, ou seja, todos os padres agora que têm a permissão para atender confissão, independente de serem vigários, de serem os párocos ou não, eles têm a autoridade para também perdoar o pecado do aborto. Por quê? Porque o pecado do aborto é um pecado que ele gera excomunhão automática na pessoa, uma vez que ela comete esse pecado pela gravidade que tem o pecado do aborto. Então, é grande e é uma matéria muito grave, mas a misericórdia de Deus vem em socorro desde que a pessoa demonstre arrependimento. E o Papa frisa uma coisa importante: não diminui a gravidade da matéria do pecado do aborto. A Igreja olha como Jesus olha, como a Igreja olha, como a doutrina olha, de fato, a gravidade que é cometer o pecado do aborto, né? Todas as consequências que ele gera para a pessoa e assim por diante. Mas o mais importante é isso, que desde que haja o arrependimento sincero, qualquer padre que você procurar, ele agora pode, então, absolver você desse pecado do aborto. O ano da misericórdia, a igreja é linda, né? O ano da misericórdia acabou, mas a misericórdia de Deus é infinita, né? Se estende, né, Carla? Ela é para sempre. Elison, a pessoa que pede para não ser identificada, ela diz assim: o que fazer quando as mágoas sufocam o amor no relacionamento? Pois é. Relacionamento é um desafio. Por que é um desafio? Porque você abre as portas da sua vida para acolher uma outra pessoa e você se torna vulnerável àquela pessoa. Isso é o amor. Hoje a gente vive um momento na história em que a gente tem tanto medo de ser ferido e de sofrer que a gente automaticamente tem medo de amar. Então as pessoas estão todas com o pé atrás em todos os relacionamentos, né? Então assim, as pessoas têm medo de amar. A mágoa, ela surge quando, obviamente, acontece algo de errado. Quer dizer, o outro erra, o outro comete um erro dentro da relação. Ou a traição, ou o julgamento, uma palavra maldita, a falta de carinho, a falta de parceria no relacionamento. O casamento exige parceria, comprometimento, responsabilidade. Tudo isso se espera quando você entra num relacionamento a dois. Agora, como nós já falamos aqui, o padre falou, você falou, é preciso também, dentro do relacionamento, das relações humanas, ter essa misericórdia. A misericórdia faz parte do amor. E amar é justamente você aceitar o outro. Obviamente que, assim como Deus espera que a gente se arrependa do nosso erro e por isso o padre pode perdoar, também no relacionamento espera-se que quando o outro erra, ele também se arrependa. Então, assim, se o outro que te magoou, ele se arrependeu
e você vê nele uma vontade de continuar te amando, te buscando, querendo fazer as pazes com você e restabelecer aquele compromisso que outrora aconteceu, bom, então é possível isso. E aí é um trabalho que você tem que fazer, é sacrifício, não é? E a gente precisa fazer esse sacrifício, nós somos dependentes uns dos outros, senão a gente vai cair nessa tendência de que a gente não suporta nada, né? De que a gente não suporta o erro de ninguém, que ninguém pode errar, e aí a gente vai se colocando num lugar que é um lugar meio fantasioso, um lugar de alguém que é perfeito, e só Deus é perfeito. E a gente precisa reconhecer isso. Então, é um sacrifício, sim. É preciso dar um passo de humildade e apostar no amor. O amor supera tudo. E pela experiência que eu tenho atendendo casais, eu percebo assim, o casal que consegue, diante de uma situação de muita mágoa, de muito ressentimento, consegue dar esse passo, um na direção do outro, mas tem que ser muito sincero, não pode ser aquela coisa só, perdoa, passa a mão na cabeça e ninguém vive o conflito, ninguém fala do que está doendo. Não, tem que ser muito sincero, tem que abrir o coração, tem que falar verdades, a verdade dói, muitas vezes o outro não está preparado, mas o casal que consegue fazer isso, depois passar por esse processo, o casamento se torna muito mais feliz, os dois se unem mais, se tornam mais cúmplices um do outro. Então, é um passo difícil, mas é um passo que vale a pena. É a velha história, comer 1 quilo de sal junto, aí a vida começa a ficar mais doce, né? Exatamente. Que bom, obrigada, Elison. Padre, aqui a pessoa também pede para não ser identificada, ela diz que ela é católica e o homem, né, o marido, sei lá, o namorado, ele é protestante. Eles podem se casar na Igreja Católica? Podem sim, com toda certeza, desde que vocês queiram casar na Igreja Católica. Então, há na Igreja uma prática chamada o casamento misto ou com disparidade de culto, não é? Ou seja, uma pessoa, hoje uma das partes é batizada, e sobretudo batizada na Igreja Católica, onde a outra parte concorda que o casamento seja feito de acordo com o rito católico, não é? É preciso, então, que o seu companheiro, a pessoa que seja com você, ela tenha essa disposição. Existe uma forma canônica própria, é uma questão de você procurar a igreja, tudo direitinho, fazer o seu processo. Eu, pessoalmente, já fiz isso por uma ocasião, e foi até muito bacana, porque tem uma grande amiga, se chama Carla, e ela se casou com o Carlos, não é? O Carlos é evangélico e ela é católica, muito praticante. E graças a Deus os dois se dão muito bem. Então eu fiz até esse casamento juntamente com o pastor da igreja dele. Claro que o pastor veio, deu a exortação conforme faz na igreja, mas eu segui o ritual católico, assim como prescreve, e graças a Deus foi uma bênção. Tenho certeza que se conversando direitinho, dá para fazer esse casamento, não é, sem nenhuma dificuldade. As religiões, elas não podem, na verdade, contrariar aquilo que é o mais bonito que falou aqui anteriormente o Elison, que é o amor que há entre o casal, não é? Claro que o amor a Deus, ele é o amor que guia os nossos corações, mas se a gente coloca também o amor humano que está em nós, submisso ao amor de Deus, pode ter certeza que Deus conduz todas as coisas. Que bom, vamos acreditar sempre no amor. Elison, a Conceição de Belo Horizonte diz assim: eu tenho 62 anos, faço terapia a cada 15 dias e me sinto bem. A terapia ocupacional me ajudaria mais? Olha, muito difícil de saber, sabe, Conceição? Cada caso é um caso e a psicologia, ela tem uma certa complexidade dependendo da abordagem. Dentro da psicologia existem várias abordagens, cada psicólogo segue uma dessas abordagens que é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, psicanálise, gestalt, logoterapia, a análise existencial, e também vários ramos dentro dessas próprias abordagens e muitas outras. A pessoa que acompanha você, obviamente, vai saber te dizer isso com mais clareza. Você pode e deve conversar com o seu psicólogo de forma muito aberta, né? Eu costumo dizer que o lugar do setting terapêutico, né, que a gente chama o lugar ali onde a pessoa vai fazer a terapia, é o lugar da verdade.
Então, a gente precisa realmente se abrir e até mesmo pedir essas orientações, dizer, olha, estou pensando se é aqui com você ou se não estou sentindo isso, não estou me sentindo bem confortável aqui. A terapia, ela funciona quando também se estabelece uma empatia, que a gente chama também de transferência, né? A pessoa se sente bem com o terapeuta com quem ela está fazendo. É preciso isso acontecer para que realmente esse processo, que não é de curto prazo, é um processo de médio e longo prazo, fazer terapia, fazer análise, é um processo longo. Então, é preciso ter toda essa abertura e obviamente, que eu acho que você tem mais condições de receber essa resposta da pessoa que está te acompanhando hoje do que de mim, porque realmente depende muito do que você está vivendo, né? Do seu sofrimento, do porquê, das razões pelas quais você procurou a terapia, para eu poder te dizer com mais clareza qual seria a mais indicada. Tá certo, obrigada, Elison. Ô padre, a gente começou falando de misericórdia e aqui no Brasil eu sei que tem uma pastoral que chama Pastoral da Misericórdia, que é dos casais de segunda união, né? Então, o Júnior de Pernambuco, ele diz assim, eu tenho uma dúvida sobre os casais de segunda união. Existe alguma possibilidade de comungar ou não? Pois é interessante. Falou o nome aí? Júnior. O Júnior. De Pernambuco. Ô, Júnior, um abraço para você e a toda essa região de Pernambuco, terra querida, maravilhosa, abençoada. Júnior, é o seguinte, foi muito boa a sua pergunta, porque essa questão de casais em segunda união é uma questão que está sempre vindo à discussão no atual momento, por tudo aquilo que a igreja entende que deve se viver em relação à misericórdia a essa situação conjugal. Bom, vamos ser objetivos. Se um casal vive uma segunda união e nessa segunda união ele não conseguiu, né, tentou, mas não há nenhuma possibilidade de ser declarado nulo, né, ou melhor, reconhecer a nulidade, não é, que o casamento primeiro não foi válido, e ele está unido com uma pessoa sem possibilidade de receber com ela o sacramento do matrimônio, a comunhão eucarística, ela não é possível. Mas nós não estamos dizendo que não é possível a comunhão com Deus, muito pelo contrário, né? O que a igreja quer nos fazer justamente entender é que a comunhão com Deus é uma coisa muito ampla, da qual uma forma excepcional, uma forma excelente é pela Eucaristia. Mas mesmo assim, um casal em segunda união não podendo comungar, ele pode ter comunhão com Deus na Eucaristia através da comunhão espiritual, através da adoração, através da participação assídua da Santa Missa. O casal que vive em segunda união, bem como qualquer um de nós também, vivemos essa comunhão com Deus quando temos comunhão com a palavra de Deus, porque o mesmo Cristo que está na Eucaristia é o Cristo que está aqui na sua palavra. Por isso que quando a gente vai à missa, a gente comunga primeiro da palavra de Deus. E ninguém pode se excluir dessa comunhão com Deus na sua palavra. Nós não podemos deixar de nos excluir da comunhão com Deus através da prática da caridade. Aí eu digo para casais que às vezes não podem, por esse ou por aquele motivo, qualquer pessoa, de repente se aproximar da comunhão. Capricha na caridade, capricha na participação na palavra de Deus, e aí é você que vai estender essa sua comunhão com Deus. A disciplina e a doutrina da igreja em relação ao sacramento da comunhão para casais que vivem uma segunda união, ela não mudou em nada. Agora, o que mudou, ou é importante mudar em mim, em você, em cada um de nós, é a nossa prática pastoral, a nossa maneira de acolher, de amar, e não se sentir, de repente, quem pode comungar, mais privilegiado, mais abençoado, mais espiritualizado do que aqueles que, por algum motivo, por algum impedimento, não podem receber a comunhão, não é, de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, a gente é muito mais abençoado por Deus quando vive essa obediência, tá? Da doutrina e assim por diante, do que a gente simplesmente, não, eu vou comungar por conta própria e assim por diante. Nenhum padre pode, por conta própria, dizer, não, eu vou autorizar tal casal comungar ou assim por diante. Agora, é óbvio que há situações particulares que aparecem, que só o confessor, só o pároco, só quem acompanha aquele casal pode entender, porque de repente esse ou outro casal está comungando.
mas não significa que há uma regra, que foi mudado nada. Não, mesmo antes ainda desse documento do Papa Francisco, nós acompanhávamos vários casos em que havia exceções. Não é que esse casal é mais privilegiado do que outros, não. Porque há certas particularidades da vida íntima, da vida conjugal, que aquele casal vive, ele vai lá, confessa com o padre entende. Por exemplo, às vezes o casal já não tem mais condições, por esse ou aquele motivo de ter, por exemplo, o ato conjugal, o ato sexual. Não é? Isso não precisa colocar na placa para todo mundo saber. Mas aquele casal foi, explicou para o padre como é que estão as situações deles e assim por diante. Então, pode ser que aquele padre vai dar aquela permissão para aquele caso específico. Mas a regra da igreja, a lei, né, em relação à questão da comunhão, ela permanece a mesma em toda a igreja. Lembrando sempre que nós estamos em tempos de misericórdia, né? A nós cabe sempre não julgarmos e acolher cada um naquilo que é a sua realidade particular, né? Eles estão falando em Deus, falando em psicologia, está aqui, ó, o Ed de Barretos. Ele diz assim: sou psicólogo e gostaria de saber do Ellison como trabalhar psicologia e fé. Até que ponto eu posso falar com o paciente sobre a fé? Pois é sempre algo sempre discutido, né? Tanto na academia, né? Na universidade, como também nos estudos, né? No meio da psicologia de forma geral, também no meio das religiões de uma forma mais ampla. A gente sabe que em algumas universidades existem, por exemplo, secretarias, existem núcleos de estudo de psicologia e religião, né? Por exemplo, em São Paulo, a própria PUC, se não me engano, na USP também. Existem vários estudos relacionados, que relacionam fé e psicologia, religião e psicologia. A gente sabe que a grande maioria da população no mundo todo tem a sua fé, tem alguma fé, e vive alguma religiosidade. E nós, como profissionais da saúde mental, não podemos nos privar de compreender esse mundo que faz parte da vida das pessoas. A gente tem algumas linhas de pensadores, né, dentro da psicologia que, por exemplo, uma linha mais ateia, né, vai dizer que a religião, que a própria fé é uma criação, é uma fuga da realidade, e a gente vai ver outros autores que vão partir de uma antropologia teísta, né, no sentido de que não se prova, né, a psicologia não cabe a provar, né, se a religião é certa ou errada, se existe Deus ou não existe Deus, obviamente que não, porque somos apenas uma simples ciência, simples no sentido que há uma limitação e que se reconhece essa limitação, obviamente. Mas dentro dessas teorias, nós podemos tocar essa realidade humana. Então, ao psicólogo cabe apenas aquilo que ele é treinado dentro da universidade, que é o quê? Compreender o humano que se apresenta, né? Então, assim, como chega a pessoa? A pessoa chega do jeito que ela pode, às vezes através da religiosidade dela, da fé dela, às vezes às vezes trazendo problemas que ela, obviamente, mistura com questões religiosas. E eu posso apenas tocar naquilo que é da minha alçada profissional, né? Que é as questões psicológicas. Nesse ponto, não cabe ao psicólogo tratar de questões de fé na terapia. Né? Nós somos pagos para, né, também exercer um trabalho técnico. Então, essas questões elas não são faladas, a não ser que esteja, obviamente, fazendo parte ali do discurso do paciente. Ele está trazendo, mas eu não devo, dentro da minha ética, propagar ou incentivar ou promover aquilo que eu creio, sim, porque isso é algo muito pessoal. Uhum. Existem, por exemplo, muitos estudos relacionando a psicologia com a religiosidade. Alguns desses estudos, por exemplo, provam aí, de uma certa forma, que as pessoas que têm fé, por exemplo, um estudo que foi feito com alcoólatras,
chegou a essa conclusão que aqueles que tinham fé tinham uma facilidade maior, que viviam alguma religiosidade, uma facilidade maior de superar o alcoolismo, aqueles por exemplo. Que professam uma fé. Isso, do que aqueles que não acreditavam em nada. Então, quer dizer, isso são dados, obviamente, estatísticos de pesquisas quantitativas que vão sendo realizadas, e inúmeras outras, né? Os psicólogos também têm esse papel, que também auxilia a religião nesse sentido. Bom, quem é esse ser humano para quem também a religião fala, com quem a religião conversa? Não é verdade? A gente está falando, por exemplo, de casamento, né? O que a religião, como a religião está ensinando esses casais que estão vivendo hoje um boom de separações no mundo inteiro, né? A gente vê aí em vários países, mais de 30% da população em diversos países, os casamentos acabam em separação. Por quê? Que papel a religião também tem nisso? O que a psicologia pode ajudar nos seus estudos quantitativos, de pesquisa, também de casos clínicos, no atendimento de casais, que é uma área também que eu trabalho. Então, assim, é um vasto campo que é muito importante que tanto psicólogos quanto religiosos se unam nesse diálogo, que pode, obviamente, trazer muitos frutos para as pessoas que buscam ajuda psicológica. Tá aí, então, a orientação do Ellison. Olha, gente, o ideal é ter uma terapia com um psicólogo e uma direção espiritual, né? Casar as duas vertentes aí, a gente consegue caminhar na fé e na psicologia também. Nós vamos para um breve intervalo e eu quero lembrar vocês que hoje é o penúltimo dia do mês de novembro, então nós estamos aí no final do projeto Dai-me Almas desse mês de novembro, e a sua ajuda, né, a sua doação, ela é muito valorosa, e também através da compra de materiais de evangelização. Estamos aproximando do Natal, você já pode ir adquirindo alguns produtos também para presentear. Então está aqui, hoje a gente mostra para você o livro Livres de Todo o Mal, Desmascarando o Inimigo, do Danilo Gesualdo. Então aqui ele mostra, né, numa linguagem mais coloquial, né, mais simples, como vencer o inimigo, como reconhecer o inimigo, como vencer. Vale a pena para quem gosta do tema, de estudar e também aprofundar no assunto, está aí. Livres de Todo Mal, você pode ligar, né, ou pedir aí no seu revendedor porta a porta. Tá certo? O intervalo é rapidinho e a gente volta já com mais Trocando. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, né? Hoje ao vivo. Desculpa, Cristiano, que era com você. Então, estamos aqui ao vivo, né? Já com várias perguntas. Você está participando? Mande para nós a sua pergunta, o seu questionamento, porque nós teremos imenso prazer em poder ajudar. Então, está aqui comigo hoje o Padre Roger, o Ellison, e a gente está aqui fazendo um bate-papo bem gostoso e você pode participar. Tem essas maneiras de participar. Padre, eu achei interessante uma pergunta aqui que é bem teológica, hein, Padre? Diz assim, o José, ele é de Matinhos, no Paraná. Por que a morte de Jesus na cruz nos salva no dia de hoje, salva aqueles que já morreram e salva ainda aqueles que nascerão? Que bonito, que profunda pergunta. Eu? Aí o senhor, acho que é. A morte de Jesus é uma morte redentora, é uma morte salvífica, porque Jesus morrendo na cruz, ele venceu a morte uma vez por todas e nos trouxe a salvação. Como é que Jesus nos salva pela cruz? Primeiro, pela obediência, porque se nós perdemos a salvação pela desobediência dos nossos primeiros pais no paraíso, e a desobediência nos afasta do caminho de Deus e nos leva a obedecer à voz do mal, a obediência de Cristo, ela resgata, salva toda desobediência humana. Não é que Cristo morreu na cruz e automaticamente está todo mundo salvo. Está salvo aquele que abraça a salvação que Cristo nos trouxe. Ele já apagou o preço dos nossos pecados, o salário do pecado é a morte. Então, a sua morte redentora nos trouxe a vida e nos trouxe a salvação. E uma vez que eu, você, cada um de nós, seja lá no passado, no presente, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e levamos a vida em nome de Jesus, ou seja, nós aceitamos viver em nós a vida de Cristo,
A morte de Cristo acontece em nós. A gente até no ritual do batismo, né? Aliás, na missa, quando a gente reza a missa pelos mortos, a gente reza, né? Ele que participou da morte de Cristo pelo batismo, ou seja, Cristo na cruz apagou nossos pecados e nós, no batismo, somos lavados dos nossos pecados. Do lado aberto de Cristo saiu sangue, jorrou sangue e jorrou água, que são os 2 sacramentos de salvação da igreja. A água que nos lava dos nossos pecados, no sacramento do batismo, e o sangue de Cristo que nos alimenta no sacramento da Eucaristia. Por isso que a morte de Cristo é redentora. É preciso, claro, levar a vida em nome de Cristo, porque quando assim o fazemos, a sua morte nos alcança, a sua morte nos salva, a sua morte é redentora para todos nós. Linda, nossa igreja ela é linda, gente. Vamos e convenhamos, né? Ellison, a pessoa também não quer ser identificada, ela diz assim: não sei mais o que fazer. Meu esposo gosta muito de guardar muitas coisas que não irá usar mais. É muito entulho. Sei que isso o está incomodando, mas ele não percebe. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Acumulador, né? Deve ser. A gente sabe que tem transtornos psicológicos, não sei se é o caso, né, obviamente, do seu esposo, mas que a pessoa ela tem uma obsessividade, né, uma necessidade muito grande de acumular coisas, porque isso a pessoa ela estabelece algum laço afetivo com as coisas e isso é muito delicado. Por quê? Porque para ela é importante, ela não percebe, obviamente, não percebe que isso às vezes está incomodando tanto, né? Porque ela criou algum vínculo com essas coisas e vai acumulando essas coisas. Se o problema tem a ver com um vínculo afetivo, então você sabe que o seu esposo ele precisa de vínculo e vínculo afetivo. O que é vínculo afetivo? É carinho, é toque, é olho no olho, é conversa, é convidar para estar junto, é ter momentos de intimidade. Então, quanto mais você proporcionar ao seu esposo esse vínculo, esse carinho, esse afeto, essa proximidade, esse olho no olho, talvez, mais e mais, ele vai sentir menos necessidade de estar acumulando coisas. É óbvio que é uma pergunta abrangente, que cada caso é um caso. A gente está tentando lhe oferecer algumas dicas diante de um espaço limitado que a gente tem. Se isso, obviamente, persiste, se isso chega a se tornar algo até muito grave, né? Tem pessoas que vão juntando até lixo dentro de casa, isso se torna até um problema de saúde pública, assim, né? Uhum. Então, é óbvio levá-lo, né? Convencê-lo aí a um psicólogo se tratar mesmo. Mas, pelo que você fala, é algo que ainda está dentro do suportável e do que dá para se trabalhar. Importante também verbalizar isso, né? Falar, olha, presta atenção, não é normal o que está acontecendo. Então, vamos lá, qual é o problema? Por que você faz isso? Você percebe? Então, para que ele também olhe, para que ele abra os olhos. Poxa, peraí, estou incomodando. Então, a pessoa precisa perceber isso também. Ellison, esse transtorno tem um nome? É o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, o famoso TOC. O fato da pessoa acumular, então, coisas, ela tem TOC. Desde que não seja... Pode ser. Pode ser. Pode ser Se for algo realmente compulsivo, realmente que é incontrolável, fora do controle, realmente. Quando é fora do controle. Tem muita gente que tem toque e não percebe que tem, né? Tem muita gente que tem toque e não percebe que tem. Eu estou dizendo isso porque eu vejo que é uma prática muito comum das pessoas acumularem coisas demais. Né? Coisas que não são necessárias, coisas que não vão usar mais. É um apego, né, desmedido de uma coisa. É um dos maiores males de hoje em dia. Né? As pessoas têm, muitas vezes, o toque não só no acumular coisas, mas às vezes a compulsão por comprar coisas que também tem a ver com acumular. Né? A pessoa tem 70, 80, 100 pares de sapato, não sei quantos vestidos, não usa tudo, né? e tem dificuldade de desfazer disso. Então, é o vínculo que a pessoa ligou com fez com aqueles objetos. E também a questão da limpeza. Tem gente que tem o toque com limpeza, né? Você chega em casa, põe um copo aqui e a mulher fala, não, mas não pode, briga com o marido porque está molhado, né?
Então, tem tudo isso. E tudo isso tem a ver, obviamente, com questões afetivas. Que nem sempre é uma chatice. Ah, a pessoa é enjoada. Não, ela tem um... Exatamente. É importante compreender. Um transtorno, né? Padre, o Pedro diz assim: sou vocacionado a sacerdote e tenho uma dúvida. Se o dever do sacerdote é celebrar a missa e a Eucaristia e o do diácono é substituir o padre, qual é o dever dos religiosos e consagrados leigos? Não, então a gente tem que ampliar um pouco o conceito. O dever do padre não é só celebrar a Eucaristia. Um dos ofícios do sacerdócio é celebrar a Eucaristia. O sacerdócio é aquele que representa para nós a pessoa de Cristo. E Cristo não só celebrava a Eucaristia, que ele celebrou a Eucaristia na última ceia. Mas o que Cristo fazia entre nós? Ele exercia o seu ministério, anunciava a palavra, pregava a palavra de Deus, não é? Ele curava as pessoas, ele dava atenção para as pessoas, ele anunciava o reino de Deus acima de tudo. Então, a missão do sacerdote é, acima de tudo, anunciar o reino de Deus. Ele, por excelência, dedica a sua vida para o anúncio do reino de Deus. Pela pregação, pelo ensino, pela celebração da Eucaristia, pela administração dos outros sacramentos, aí vem o batismo, vem o matrimônio e assim por diante. O interessante é que o sacerdócio faz isso auxiliando, ele é um auxiliar necessário ao ministério do bispo, não é? Porque cabe ao bispo administrar toda a igreja. Agora, é óbvio que o bispo não tem como de estar presente em toda uma extensão territorial que ele tem. Então, ele tem auxiliares necessários, auxiliares ministeriados para isso. Esses auxiliares são os padres. Agora, quem auxilia os padres também no exercício desse ministério é os diáconos. O bispo não é substituto, o padre não é substituto do bispo e o diácono também não é substituto do padre, de forma nenhuma. O bispo tem a sua função no governo da igreja, o padre tem a sua função na administração da paróquia ou daquilo que é confiado a ele, e o diácono tem aquilo que lhe é próprio, né? Então, o diácono, por exemplo... São vocações específicas. São vocações muito específicas acima de tudo, sobretudo se tratando do diaconato permanente. Né? Porque às vezes o jovem vai ser um diácono provisório porque ele está se preparando, está se caminhando em favor do sacerdócio. Então é um degrau, na verdade, em que ele passa até chegar ao sacerdócio. Agora, o diácono, você vai lá nos Atos dos Apóstolos, no início da igreja, que foi um ministério necessário, primeiro, para ajudar a igreja no ministério da caridade. Aí naqueles inícios era a assistência das viúvas e outras necessidades. E hoje também, para que não tudo fique na mão do padre, até porque os padres não dão conta, tem auxiliares que ajudam. E aí são diáconos, e aí são os outros ministérios, não é? Por isso existem ministros da palavra, existem ministros da Eucaristia, existem diversos ministérios. E a vida religiosa, os religiosos e as religiosas são consagrados na igreja que estão também a serviço da evangelização e da implantação do reino de Deus, com carismas e dons específicos, porque isso é uma riqueza maravilhosa, porque existe vocação religiosa para trabalhar em hospitais, existe vocações religiosas para cuidar de pessoas com câncer, com hanseníase, para cuidar com pessoas idosas, existem carismas riquíssimos na vida religiosa. A educação, que beleza, quanta a educação do país e do mundo, muitas vezes, foram cuidadas por pessoas religiosas. Existem religiosos com uma vocação mais específica para a oração, são pessoas contemplativas. Então, o gama é vasto, não posso dizer que o religioso vai exercer só isto, né? Há um carisma, algo muito específico para ele ser realizado, e aí a gente vai compreender. E todos esses ministérios, do bispo ao diácono, a você que é leigo, enriquecem e fazem o reino de Deus acontecer, cada um exercendo o seu ministério. Obrigada, padre. Elison. Vou voltar aqui em cima porque era uma outra. Ah, está aqui. Ela não quer ser identificada, ela diz assim: tenho 27 anos e gostaria de saber como lidar com a ansiedade. No meu caso, é no meu relacionamento. Por ter passado por outras relações confusas, tenho medo de que tudo aconteça como antes. Esses dias, meu namorado se mostrou menos receptivo, mais fechado. Aí já fiquei desesperada, achando que tudo iria acabar. O que eu posso fazer para me sentir menos ansiosa? Pois é, eu acho que a ansiedade é um outro caso, né? Um outro quadro também que
está cada vez mais presente na nossa sociedade, na nossa vida, principalmente nas mais novas gerações, porque a gente está acostumado com respostas muito impulsivas e muito rápidas. A gente vive um imediatismo, né? Aquilo que a filosofia chama de tacocracia, né? Quer dizer, o poder da velocidade. Tudo tem que ser muito rápido. E a gente espera respostas rápidas. E, ao mesmo tempo, a gente procura segurança. E procura segurança no outro. Quando isso vem para o campo do relacionamento, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você está exigindo do outro uma segurança que ele nunca vai poder te dar, porque é uma segurança existencial, uma paz interior. Então, é preciso saber o nível dessa minha ansiedade e eu preciso pedir ajuda. Né? Fazer terapia, por exemplo, é uma das formas de que eu posso encontrar e pedir ajuda da psicologia nesse sentido para cuidar dessa ansiedade. A vida não precisa ser assim. Talvez a gente vai se condicionando a estar sempre dando respostas para os nossos anseios de forma imediatista. Então, eu quero comer, eu tenho que comer agora. Eu quero dormir, eu tenho que dormir agora. Eu quero trabalhar, eu tenho que trabalhar agora. Não importa se eu estou na cama de casa às 11 horas da noite, eu tenho que ligar o meu celular, eu tenho que ligar agora. Então, a gente está deixando de respeitar processos necessários da nossa vida, que é o quê? A minha mente precisa de descanso. Eu preciso trabalhar e ter pausa. E essa pausa não é ligar a televisão, não é estar sempre com alguma informação na minha cabeça. Não, eu preciso de silêncio. Então, a gente precisa reeducar a nossa mente. Isso passa pelo nosso cognitivo, quer dizer, a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, e passa pela nossa afetividade, que é aí onde está ligando, né? O amor, a necessidade do outro. Aí se mistura, às vezes, ciúmes, possessividade, né? As pessoas ficam possessivas, quer que o outro sempre esteja ali reafirmando que ele ame, que ele esteja ali sempre comprovando que ele ama, que ele não olha para mais ninguém, não sai com mais ninguém, não tem mais amigos, não pode se relacionar com outras pessoas. Além da ansiedade, é possessivo, né? Além da ansiedade, vai criando toda essa possessividade. Então, é preciso cuidar disso. E isso tem cura, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso. Você está vivendo um momento de ansiedade. Talvez você nunca soube como não viver a ansiedade. Por isso que é preciso pedir ajuda. Existem processos que só com a medicação também? Porque a terapia ajuda em muito. Tem casos que se resolvem só com a terapia, né? Mas também chega a ser necessário o uso, a indicação. Aí é o próprio psicólogo que indica para um psiquiatra, para alguém para... O caminho ideal seria esse, não é, Carla? Você procura o psicólogo faz a terapia ou ele faz o psicodiagnóstico e ele vai perceber se a pessoa ali ela precisa só de um processo terapêutico ou se ela precisa ser encaminhada para o psiquiatra. Porque vocês não podem... medicar, exatamente. Isso é um trabalho do médico que é especialista em psiquiatria. E aí esse médico psiquiatra vai entrar com medicamento que são ansiolíticos, enfim, vários. Hoje está muito evoluído isso, né? A medicação para a ansiedade. As pessoas não precisam ter medo, porque tem aquele medicamento que vai exatamente na medida, na dose que aquela pessoa precisa e por isso também o psiquiatra vai acompanhando. Né? Começa a tomar uma medicação X, com uma quantidade X, volta dali um tempo, o psiquiatra vai vendo o que é melhor para aquela pessoa, até depois, obviamente, de um certo período, que é possível que essa medicação também seja cortada, não precise mais dela. Eu gosto sempre de lembrar, o Ricardo que gostava quando eu falava isso, mas é verdade, a gente precisa estar muito atento e buscar ajuda. O psicólogo e o psiquiatra, a gente tem que tirar esse preconceito. Eles são médicos para não deixar a gente louco, viu, gente? Não é para médico de louco, não. É para não deixar a gente louco. Então, não tem vergonha nenhuma. Porque eu não vou dizer, vou no psiquiatra, o povo vai achar que eu estou louco. Não. Né? E a gente pode fazer e tudo, né, dentro do possível, mas a maioria dos casos que a gente vê por aqui, tem jeito. Não, eu acho que o mundo de hoje nos enlouquece. Com certeza. O mundo de hoje nos enlouquece porque, seguindo o raciocínio aqui do Ellison, é importante entender que o mundo que vivemos hoje é um mundo da velocidade, da exigência, e exige respostas muito rápidas para as coisas.
não é? E as pessoas entram nesse ritmo acelerado da vida, é uma rotina que exige muito, uma mãe que tem 3 filhos, cada um tem uma rotina própria, deixar uma criança aqui, pegar outra, correr ali. A gente está cansado de ser, é ruim de ser cansado, mas é um fato, está vendo, por exemplo, o rotineiro, mãe que às vezes esquece um bebê dentro do carro, coitada. Sim, sim. Né? Ela entra naquele ritmo frenético de vida, corrido de vida, que o mundo exige dela, Sim. e assim cada um de nós, com as exigências, assim por diante, a mãe tem que colocar a criança para fazer não sei quantas atividades, né, para ocupar o tempo dela, porque a mãe também está ocupada demais com as coisas, e a criança tem que responder a tudo isso, inclusive. É verdade. Né? Porque cada atividade que uma criança vai, ela tem que dar respostas muitas vezes imediata. Ela não vai para uma aula de karatê para ficar lá assim esperando, não. Ela vai ser cobrada que ela dê golpes, que ela aprenda, que ela responda, mude de faixa. que ela mude de faixa, que na natação ela aprenda a nadar, que no inglês ela fale inglês. Então os estímulos são muitos. Não é? No fato, há uma cobrança para tudo isso. É o que o pai é cobrado na empresa, no trabalho que ele está, no que ele está fazendo. Então, é um mundo que cobra e exige, muitas vezes, respostas muito rápidas. Não é? Enquanto ela me faz aqui uma pergunta, eu estou pensando em responder. Já teve 1000 pessoas que já responderam ela aqui pela internet, porque a coisa é tão rápida. Né? Sim. Enquanto a polícia está calculando lá quantas pessoas morreram no acidente de hoje, as pessoas já responderam 10.000 vezes essa coisa. E o porquê, assim né? por diante. A perícia nem sabe, todo mundo já A polícia não sabe, mas as pessoas já sabem. Tanto que é veloz e quando você vai dar, se demorou muito, já não serve a sua resposta. E acho que isso é uma das coisas que gera em nós justamente a ansiedade, não é? De saber, de responder. E aí por isso que eu digo que esse mundo, se a gente não tomar cuidado, ele realmente nos enlouquece. Exato. E é importante também, dentro disso, para a gente buscar essa maturidade, né? Que a gente não tem que responder a todo mundo. Justamente. Né? A gente não tem que responder às demandas todas do mundo. Né? O que a vizinha pensa, o que a vizinha vai pensar, o que o meu amigo vai pensar, o que o colega vai pensar, o que minha mãe vai pensar. Calma, né? O que eu estou pensando? O que eu estou pensando, né? Eu sempre falo isso para os jovens, né? Para as pessoas que estão ali nas redes sociais. As pessoas compartilham tanta coisa, né? Compartilha. Mas o que você está pensando? Tem gente que nunca escreveu uma frase no Facebook ou no Twitter, só compartilha a ideia dos outros. Sim. Por quê? Porque não está nem tendo tempo para pensar, né? Então, Exatamente. isso é importante, um perigo. desenvolver essa maturidade. Padre, ela também pede para não ser identificada e diz assim: sou casada na Igreja Católica e vivo a castidade. Não me relaciono com meu marido porque descobri que ele tem outras preferências. Ele é bissexual. Eu estou pecando? Vivemos na mesma casa, somos amigos e rezo muito por ele. Bom, era interessante a gente até saber mais, assim, mais coisas a respeito desse casamento, quanto tempo vocês são casados, né? Por que casaram. E outra coisa, você quando casou com ele sabia dessa particularidade, não sabia? Até porque para o casamento, sabe, gente, ter validade, para o casamento surtir efeito, é muito importante que você saiba com quem você está casando. Há muitas vezes erro de pessoas. Eu caso com uma pessoa achando que ela é assim e depois descubro que ela é desse outro jeito. E por isso que é importante essas coisas, ter muita clareza com quem eu estou me relacionando, com quem eu vou me casar e assim por diante. Uma coisa é você casar com uma pessoa que você casou com ela, depois ela passou a usar droga, ou ela usava, por exemplo, drogas e você não sabia. Não é? No caso desse comportamento, o que eu digo a você? Não acho que se tem que se separar de forma nenhuma, não estou dizendo isto. Eu acho que se você o ama e é capaz de suportar essa situação, agora, é preciso que haja muita clareza em relação a isso. É um comportamento até perigoso, né? Mesmo que ele não fosse bissexual, só o fato dele se relacionar com outra pessoa, ainda que fosse com outras mulheres, já seria um relacionamento perigoso para você. Né? Primeiro para a sua moral, para a moral dele, depois para a sua saúde física, psicológica e tantas outras coisas que se implicam nisso aí. Se ele tem apenas a tendência e ele controla essa tendência, tudo bem. Agora, se ele tem a tendência e vive essa tendência e corre atrás de todos os parceiros... Efetivamente, né? E efetivamente, né, tem, né, outras relações, eu digo que é uma situação assim, muito perigosa. Né? Agora, eu vejo que vocês têm uma amizade. Agora, a amizade, nesse caso, comporta uma sinceridade. Vocês não são apenas amigos.
Vocês são um casal. E como casal, vocês precisam viver como casal. Seja um casal para um relacionamento ser realmente estável, a vida, o relacionamento conjugal, o ato sexual faz parte da vida conjugal, não é? Então, você está se anulando de uma coisa que é uma propriedade que faz parte do casamento, da união dos dois, por causa de um outro comportamento que ele tem. Então, eu aconselho vocês a fazerem o quê? Procurarem realmente uma ajuda, procurarem um sacerdote aí maduro que possa atender vocês. Você particularmente, pode ser que seu esposo não queira ir com você, porque é um caso que necessita de atenção, que necessita de ajuda. Tá? O que eu acho bonito é você acolhê-lo. Agora, eu não acho normal a situação ficar assim. Se de repente você está casada com ele, você vai permitir que ele viva a vida dele e vocês vão manter o relacionamento por aparência ou qualquer coisa parecida. Então, eu peço a você que procure uma ajuda mais específica para entender melhor o caso aí de vocês dois. Que ótimo. Tá aí, busque ajuda, não fique mesmo, né, só se anulando, mas vocês podem se ajudar. Não é só para você, mas para ele também vai fazer bem, né? E vocês podem chegar aí a um acordo. Realmente, o complicado é isso, não saber se tem filhos ou não, como é que também é esse relacionamento, mas, né, busque aí a sua ajuda na sua paróquia, com o padre ou até mesmo com o seu bispo diocesano, talvez, que, se for o caso. Tá certo? Eu agradeço, porque são perguntas como essas, que as pessoas não têm medo de se expor, mesmo não identificando, que trazem a riqueza e ajudam tantos outros, né, a ter essa coragem de se dizer, de vir para fora, como a gente diz, não ficar só, né, ou vivendo no seu mundinho, acumulando e achando que a minha vida não é importante, eu não preciso resolver. Não, né, vá em direção, porque Deus quer a felicidade de todos nós e a gente pode viver de uma maneira mais amena, vamos dizer, né? mais feliz também, sem carregar o fardo que não é necessário e que não é seu nesse caso, né? Então, vamos atrás disso. Eu quero lembrar que agora, no início do mês de dezembro, a TV Canção Nova está completando 27 anos, né? E eu tive a graça de estar aqui já no primeiro ano, né, na inauguração da TV Canção Nova, eu já estava aqui. Como o tempo passa. Era criança, né, pai? Eu era criança, naquela época a gente podia trabalhar criança. Né? Então, eu vi todo o crescimento da TV Canção Nova, começando com o VHS, passando para o Matic, depois Betacam, né, o DVD. E hoje nós estamos nesse lindo desafio da digitalização, HD. Então, eu sou testemunha de todos esses processos e também do crescimento da rede, né? Porque nós começamos como retransmissora, hoje nós somos uma rede de televisão e nós precisamos digitalizar todos os equipamentos, inclusive os transmissores, das retransmissoras e das geradoras. Podemos contar com você mais uma vez? Você sempre que foi nosso parceiro nesses 27 anos, não só de TV, mas nos 35, 36 do Clube de Evangelização, né, ou mais, que eu já nem lembro, já perdi conta também, né, gente? Mas é muitos anos, tá? Mas que estamos aqui e precisamos contar, porque é algo que não é um gosto nosso, é uma necessidade. Né? A TV ela precisa ser digitalizada porque o governo vai mudar o sistema analógico para digital e a gente precisa estar aí, né, juntos, para não ficar para trás e deixar também defasada a evangelização. Posso contar com você? Você recebeu o boleto calendário esse ano, não deu para contribuir todos os meses? Não tem problema, você pode contribuir hoje, né, amanhã, com qualquer um desses que, às vezes, que já estão vencidos, teoricamente, que são dos meses anteriores, ou se é desse mês, o importante é colaborar. Faça parte da digitalização da TV Canção Nova, nós contamos com você para que a evangelização, né, chegue não só até você, mas a tantas outras pessoas que precisam falar, né, ouvir falar e experimentar Deus em suas vidas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais Trocando Ideias. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, falando já de vários assuntos. Nós já falamos da misericórdia de Deus, já falamos de segunda união, falamos de toque, de acumuladores, de relacionamento. Tanto, se você perdeu, é uma pena.
Mas ainda dá tempo, nós temos mais um bloco e a gente tem muito ainda para conversar aqui neste Trocando Ideias, porque é sempre bom a gente poder ajudar as pessoas e responder aquilo que eu tenho certeza que não é pergunta só de uma pessoa. São várias pessoas que têm dúvidas, que têm necessidades, e que precisam de ajuda. Então, nós estamos aqui para tentar ajudar naquilo que é possível. Ellison, aqui a Cláudia pergunta assim, quem tem claustrofobia deve passar com psicólogo ou já é melhor procurar um psiquiatra? Tá vendo? A gente sempre orienta, assim, o desejável é que você procure primeiro o psicólogo, né, para tentar entender melhor, né, ver qual é o nível dessa claustrofobia, né, qual a raiz disso. Então, o psicólogo vai trabalhar nas causas. Às vezes não precisa entrar com medicamento. O medicamento é uma coisa que a gente sempre deixa para assim, olha, não tem outro jeito mesmo, então você entra com medicamento. Por quê? O medicamento, obviamente, que ele entra para curar, mas ele sempre tem ali algum tipo de efeito colateral, né? Por mais evoluída que esteja aí a medicação. Então, é bom sempre optar por tentar fazer uma terapia antes de procurar o psiquiatra direto. Ok. Aqui a pessoa pede para não ser identificada, mas diz assim, eu gostaria de perguntar aos dois convidados, que quer escutar os dois lados da coisa. O que fazer com o desejo homossexual? Luto diariamente, vivo a castidade, mas é algo que está indo além do meu controle. O que fazer? Pois é, então eu vou responder como padre e vou responder como psicólogo. Então, primeiro, louvado seja Deus pela sua luta. Eu acho que em tudo a gente precisa de luta. Eu, para ser padre, para viver como heterossexual, eu tenho que ter minha luta. O casado tem sua luta. O solteiro, quem quer viver uma vida reta, precisa lutar para viver a retidão na vida. Não é? Então, você está lutando, é uma graça. Eu louvo a Deus por isso. Agora, luta com serenidade, luta com sobriedade. E eu não posso deixar de dizer a você que você deve contar com os meios sobrenaturais. Esses meios sobrenaturais é a graça de Deus que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio. Tem hora que está sufocando demais, está doloroso demais, está machucando demais. Tem hora que parece que a solidão aperta ou assim por diante. Não deixe de recorrer à graça de Deus. Gosto de lembrar aquilo que Jesus diz lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Sem mim, nada podeis fazer. Então, você quer viver a castidade, né? Seja qual for aí o seu estado de vida, conte com a graça de Deus. Ela é importante, é necessária. Não é uma coisa auxiliar, não. Eu, de vez em quando, vou contar com ela. Não, eu preciso contar com ela todos os dias. Por isso, recorra à vida de oração, entrega tudo isso a Deus, os desejos, né? Seja lá o que for que venha à sua cabeça, à sua mente, ao seu coração. Não precisa se martirizar, de forma nenhuma. A misericórdia de Deus te compreende do jeito que você é. Seja apenas muito sincero com Deus. Apresente suas fraquezas, as suas dificuldades. E ter um bom confessor, um bom diretor espiritual, que nos ajude nessa retidão de consciência, faz bem. Porque às vezes a gente passa assim por coisas dentro de nós precisamos de alguém para colocar para fora. Eu digo, vomitar. Realmente, né, está sufocado demais. Então vá, não é? Procure uma pessoa madura. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu não posso procurar alguém que vai sustentar, alimentar ou conduzir a minha conduta para que ela vá por aquele caminho que eu não quero. Tá? Eu quero parar de fumar, aí eu vou procurar uma pessoa que fuma ou já fuma. Não, isso é normal, não tem problema não, fuma. Aí, acho que não vai te ajudar. Procure alguém que vai te ajudar a você se manter firme, apesar das suas dificuldades. Eu tenho certeza que a graça de Deus não vai lhe faltar. Deus te ama muito e a misericórdia dele nos ajuda a ficar de pé. Pois é, eu acho muito importante a pergunta, no sentido de que ele pede esses dois pontos de vista, porque às vezes as pessoas confundem muito, né, essa questão da sexualidade humana, né? Não só da questão homossexual, mas da sexualidade humana. Eu costumo dizer que a gente é muito analfabeto em relação à nossa própria sexualidade, né? Portanto, às vezes, uma questão cultural, não se fala sobre isso, enfim.
do ponto de vista psicológico, a homossexualidade ela não é uma doença. Então, não é visto como um problema em si. Agora, a forma com que a pessoa vive a sua sexualidade, e aí no âmbito complexo, né? No âmbito total, tanto heterossexual como homossexual, isso sim pode revelar, pode trazer problemas psicológicos ou pode revelar esses problemas. Por que eu digo isso? Se eu não me conheço, se eu não estou em paz com a minha própria sexualidade, sem perceber, às vezes inconscientemente a pessoa vai criando mecanismos de mentira, isso afeta o caráter, a formação da consciência, pelo medo, às vezes. Por isso o preconceito ele é tão danoso, justamente por isso as pessoas elas se escondem tanto, têm medo de falar e vai criando às vezes um caráter dissimulado. Então, muitas pessoas sofrem, sim, dentro, por exemplo, do âmbito da homossexualidade, por conta do próprio preconceito do outro e das dificuldades que as pessoas têm de entender a sexualidade do outro de uma forma geral. Nesse sentido, é importante, se para você, na sua fé, você busca viver a castidade, obviamente, como o padre mesmo disse, busque os meios para viver isso da melhor forma possível. Né? O que a psicologia tenta nos dar luzes é que a nossa razão, né? O homem saudável é aquele que sabe controlar os seus impulsos sexuais. Né? Então, assim, a nossa sexualidade ela tem um impulso sexual que do impulso vai para o instinto sexual. Viktor Frankl explica isso, por exemplo, na sua teoria. Esse instinto sexual ele já é direcionado para o outro. E do instinto sexual vai para a vontade. Eu preciso querer. Então, a minha sexualidade ela está submetida ao meu querer. Então, eu preciso direcionar a minha vontade pela minha razão, a minha sexualidade pela minha razão. Então, se é pela sua fé, se é na vivência da castidade, na vivência de um relacionamento, enfim, que esteja submetida à sua razão. Porque é a sua intimidade. E quando a gente entra nesse foro íntimo da nossa sexualidade, a gente precisa realmente preservar a nossa intimidade. Quer dizer, os outros não são capazes de compreender a sua sexualidade, de ninguém, nem do hétero e nem do homossexual. Por quê? Porque cada um desenvolve, ao longo da sua vida, da infância, da adolescência, desenvolve desejos, desenvolve fantasias, desenvolve um monte de um arcabouço tão complexo que revela a nossa sexualidade, que faz parte da nossa sexualidade, que ninguém pode compreender. Então, é algo muito pessoal. Passou por traumas, não é? Situações complicadas na vivência da sua afetividade. Sim, situações que às vezes trazem traumas, né? Exatos. Às vezes abusos sexuais, às vezes situações de presenciar violência sexual, ou até mesmo crianças. Enfim, existem milhões e milhões de questões que afetam a nossa sexualidade. A terapia, por exemplo, é um lugar do autoconhecimento. Então, às vezes as pessoas, né, como bem falou a Carla, né, que o psicólogo não é para louco. Muitas vezes é para evitar, ajudar a pessoa a não ficar louca. Também nesse sentido, né, a psicologia, às vezes, ela está ali também para ajudar a gente a se conhecer. Então, às vezes, isso entrar no processo terapêutico, né, de semanalmente ou quinzenalmente, enfim, está ali se encontrando. O psicólogo também pode te ajudar a se conhecer melhor. E sempre isso, no ponto de vista da saúde, você submeter a sua sexualidade à sua vontade. Você é o senhor de si mesmo e você faz da sua sexualidade o que você quiser. Agora, é preciso que você esteja maduro para isso. Já que a gente está falando dessa questão, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria também que os dois trocassem, que a gente continuasse trocando ideias aqui, porque a gente falou da escolha pessoal, né, da pessoa ser homossexual. Aqui é o caso de uma mãe, então é o caso de como lidar com a situação, que eu acho que também é muito pertinente nesse mundo que a gente tem vivido. Então ela diz assim: há alguns meses descobri que minha única filha tem uma relação com outra mulher. Ela foi criada dentro da Igreja Católica. Há 2 meses ela saiu de casa e não voltou mais. Eu não aceito isso. Quero genros e netos. Estou em depressão.
A pessoa que ela está é dominadora. Ela não atende, não fala mais comigo. Estou sofrendo demais. O que eu faço? Pois sei que o homossexualismo é pecado. Então, como lidar nessa situação, né? Porque... Sabe, é uma resposta assim que exige assim, uma gama de colocações assim, mas eu acho que os nossos pais não foram ou não são preparados muitas vezes para lidar com situações adversas. O que eu digo situações adversas? O natural é aquilo que ela realmente disse, ela quer ter genros, ela quer ter filhos, não é? É isso que todo pai, toda mãe espera e assim por diante. Mas o Hélio trouxe um ponto muito assim, importante na questão anterior, que a gente muitas vezes não conhece a nossa própria sexualidade, nossa própria afetividade, e é ruim porque muitas vezes os pais também não conhecem dos próprios filhos, não é? O desenvolvimento, as questões afetivas que os filhos passaram e assim por diante, as coisas vão se acumulando, vão se juntando e vão indo adiante. E às vezes o filho, a filha, passou por traumas, passou por situações complicadas, passou por situações adversas. Ela começou a manifestar comportamentos que às vezes não era nem tão, vamos dizer assim, relevante. Mas aqui não foi cuidado ali, às vezes quando era criança, sabe, começou a dar um beijinho, uma menina na outra e tal, e ficou com brincadeira de criança. Mas só que o hábito se repetiu, se continuou, a mãe nem teve ciência ou conhecimento disso. Os filhos, às vezes, passa por situação de próprio abuso dentro de casa e assim por diante. Às vezes os pais ou não sabem, ou quando sabem ignoram, ou não tomam os procedimentos, não dão a ajuda necessária e assim por diante. Tudo traz depois consequência. E aí depois o difícil é saber lidar com essas consequências que vêm depois, não é? Então, há casos de escolha, eu não posso responder pela história da filha que nos é apresentada, porque eu não conheço a menina, não sei da história, cada um realmente tem uma história, o Hércio lembrou isso aqui muito bem, mas eu sei que ser pai, ser mãe não é fácil para ninguém, e eu acho que é uma das missões mais exigentes que há, a missão de ser pai, a missão de ser mãe no mundo de hoje. E, sobretudo, quando pai e mãe têm que terceirizar a educação. Quando eu citei no bloco anterior aquela questão de que os filhos fazem tudo fora, porque os pais são muito ocupados, acaba que, muitas vezes, os pais não acompanham esse processo de desenvolvimento aí dos seus filhos e assim por diante. E aí aparece, de repente, uma situação dessa que vai ser surpresa para o pai e para a mãe. Eu acompanho alguns pais que, alguns têm vontade até de suicidar quando descobrem uma situação dessa. E aí eu acho que o desespero não ajuda ninguém em nada. Então, o que eu peço? Peço que realmente se tenha maturidade. Maturidade não quer dizer, eu concordo, é assim mesmo, meu filho é desse jeito. Não. Mas o desespero não vai ajudar em nada. O que ajuda é saber acolher, é saber amar, é saber dialogar, é saber compreender e aí pedir ajudas, graça de Deus, está aí a psicologia, está aí terapia e tantas outras situações. Mas seja parte do ponto onde eu vou rechaçar, onde eu vou desprezar, onde eu vou simplesmente esbravejar, aí de fato você não vai poder, de repente, ter seu filho, que de repente você já perdeu ele muito tempo e você não sabe. Então, eu sou daquele que digo, é preciso aí uma conquista de novo, ou uma reconquista, é preciso amor, é preciso diálogo, é preciso acolhimento. Não digo que, não estou falando de concordar ou não concordar, a questão não é essa, é uma coisa muito mais ampla. Mas amor de pai e de mãe, esse nunca pode ser negado, porque a falta de amor é que não vai ajudar. Que não agrega, espalha, né? Pois é, do ponto de vista psicológico, os vínculos afetivos são muito importantes para o desenvolvimento da própria sexualidade. Então, no que diz respeito à família, é muito importante a compreensão, o respeito, porque o adolescente, ele está nesse processo de fixação aí, da sua própria identidade, né? Nessa construção que começa na infância, quem sou eu diante do mundo, e a sexualidade também passa por esse processo. Por mais que muitas vezes a gente não... há alguns estudos, enfim, como que desenvolve a homossexualidade, existem teorias, mas o que a gente sabe, na verdade, é que muitas vezes o adolescente ele chega já na sua juventude com aquela sexualidade e que cabe a ele, como eu falava, buscar a sua maturidade para ele decidir como vai ser a vida dele.
Então, aos pais também passa esse mesmo processo de lidar com a sua própria limitação. Quer dizer, o meu filho é meu filho porque cabe a mim educá-lo, oferecer a ele todos os argumentos que eu tenho sobre a minha moral, sobre o que eu creio, sobre o que para mim é valor, e ensiná-lo e passar todo o meu testemunho de vida para ele, mas é outra pessoa. Não posso viver a vida dele, né? Eu não posso viver a vida dele, não posso exigir que ele viva as minhas crenças, os meus desejos. E aí eu preciso respeitar. E aí, obviamente, assim como o padre falou, é muito importante que os pais sobreponham, né? Também tem esse movimento de se superar o seu próprio orgulho, superar os seus próprios preconceitos, dizer, essa é a minha filha, não vai deixar de ser minha filha. Então, eu não posso abrir mão dessa responsabilidade. Então, eu preciso dialogar e entender que talvez em algum momento, depois de muito diálogo, depois de muito poder, olho no olho, passar o que eu acredito e também ouvir, né? Os pais de adolescentes às vezes têm dificuldade de ouvir, porque acostumou com a criança em que a criança só obedecia e não falava nada. O adolescente não, o adolescente ele quer razões, ele questiona, ele quer descobrir verdades que às vezes ele não concorda com os pais. E é um processo longo, de alguns anos, né? Até ele chegar na maturidade da vida adulta. Então, esteja próximo dos seus filhos. Digo isso não só com relação à homossexualidade. Eu não gosto, muitas vezes, de dar termos para as pessoas, porque, às vezes, a gente tende ao preconceito. Sim. Homossexual, então homossexual não pode... E aí a gente vai tratando as pessoas de forma muito preconceituosa, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer com uma pessoa. Uhum. Por que eu digo isso? Quantos jovens se deparam com a homossexualidade e, por não perceberem nos pais a capacidade de lidar com a verdade, buscam o suicídio. Se adoecem, se tornam pessoas realmente doentes. Ou entram em outros problemas, que é a questão da droga, do alcoolismo. Né? Ou até mesmo vão viver uma sexualidade desregrada, correndo de risco, né? Correndo risco de pegar o HIV, de ter outras doenças, de atentar contra a própria saúde. Por quê? Porque não consegue encontrar apoio. Então, a sexualidade humana, ela é muito difícil de lidar. Por quê? Porque ela é algo tão profundo, é uma energia tão profunda, e a gente precisa fazer o exercício de nos colocarmos no lugar do outro. Sim. Nossa, se para mim, quando eu era adolescente, e aí eu pergunto para você, pai e mãe, quando você era adolescente, era fácil lidar com a sua sexualidade? Né? Porque às vezes a gente esquece que é tão difícil lidar com a sexualidade na adolescência. Era fácil lidar com seu pai e com sua mãe? Exato, exato. Então, assim, essa energia toda, eu preciso tentar me colocar no lugar do outro. E pensar, olha, a pessoa homossexual, se é realmente uma pessoa homossexual, às vezes tem confusões, modismos, enfim. Existem várias questões que precisam ser abordadas. Mas ela realmente, muitas vezes, não consegue sentir atração pelo sexo oposto. Então, é sofrido isso, quando a realidade dela, ela só consegue sentir atração pelo mesmo sexo. E alguém chega para ela e fala que ela vai para o inferno. E o pai e a mãe colocam para fora de casa. Então, não existe possibilidade de vida, eu prefiro morrer. É triste. Então, é preciso a gente pensar isso. Essa exclusão, Temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Eu tenho que falar também, justamente como padre, porque eu vejo que, às vezes, a mãe fica com vergonha de ir para a igreja. A preocupação é com o que a sociedade pensa. O que a sociedade vai pensar? Ela era da Legião de Maria, o que as minhas irmãs legionárias vão dizer? O que eu vou fazer no grupo de oração? E aí trata uma situação, uma possessão demoníaca. Não, a gente tem que se libertar dessas coisas, viu, gente? De fato, isso é ruim e isso é que não ajuda mesmo. E aí eu digo para nós como igreja, não é? Muitas vezes as pessoas encontram espaços acolhedores em outros ambientes que não encontram no meio de nós. Então, nesse sentido, é preciso uma maturidade. Nós, enquanto igreja, nós como servidores de Deus, nós enquanto famílias cristãs, tá? Para saber lidar com as situações adversas, aquele pensamento comum, tradicional que nós recebemos. Não é que nós agora concordamos com tudo, é tudo liberal, ninguém está falando disso. Estou dizendo que a lei maior, não é? Mas estou dizendo que a lei maior da nossa fé se chama amor.
tá? É amor sem condição, é amor real, é amor concreto. É a grande oportunidade para você dizer que realmente você ama seu filho ou sua filha. É uma situação como esta. Em tempo da misericórdia, gente, a gente não pode viver de maneira diferente. É amar e acolher. Isso tudo eu aprendi ao longo dos anos com um homem da cabecinha branca, porque quando eu conheci ele já tinha cabecinha branca também, que vai fazer 80 anos daqui uns dias, que é o Monsenhor Jonas, que sempre acreditou no jovem e sempre foi um homem de fé. Nesse tempo que a gente está comemorando, celebrando, né, os 80 anos de vida do Monsenhor, a gente vai ver aí mais um pedacinho agora ele falando sobre a experiência da fé. A sua definição pessoal de fé, qual é? É fazer aquilo que se diz que Moisés fez. É como se visse o invisível, Moisés caminhava. Foi isso que eu vivi, isso que nós somos convidados a viver. Como se visse o invisível. Claro, o invisível já diz que não se vê. Mas como se visse o invisível, a gente caminha. Não tem mais nada a dizer. E isso é a minha vida. Ela foi assim. Como se visse, como se estivesse vendo o invisível, eu caminho. E eu digo para os meus filhos, vivam assim, porque é uma grande aventura. Isso é viver a fé. São 80 anos de muita fé. Então, você que vem agora para o Osana Brasil, esse final de semana aqui em Cachoeira Paulista, que é 2, 3 e 4, né? Que é o final de semana, que às vezes eu me perco nos dias, gente. 2, 3 e 4, o Osana Brasil, onde nós estaremos celebrando as vitórias de Deus. Nós também vamos já celebrar, junto com o público, na missa no sábado, às 16 horas, os 80 anos do Monsenhor Jonas. Ele faz aniversário no dia 21 de dezembro, mas ele quis celebrar com o público, então, nessa data, porque também já está próximo do jubileu sacerdotal dele, que esse ano já são 51 anos, né, de sacerdócio. Então, venha participar, né, e venha fazer parte dessa linda história. Hoje, nós aqui no Brasil, de uma maneira particular, estamos muito tocados, né, porque amanhecemos com a notícia do acidente do avião que caiu na Colômbia, né, não só com a delegação do time da Chapecoense, mas vários jornalistas, né, várias pessoas que estavam indo cobrir também a final já da Copa Sul-Americana, e estamos todos assim consternados, né, mas também unidos, as famílias de todos esses envolvidos ali, né, não só dos familiares dos que já morreram, mas também dos sobreviventes e todo mundo que está trabalhando nessa tragédia, né, para melhor resolver. E a nossa equipe aqui quer encerrar o programa Trocando Ideias hoje com uma singela homenagem a todos aqueles que faleceram e com a nossa oração, porque nós acreditamos que Deus os acolhe nesse momento de muita dor e que Nossa Senhora possa confortar o coração de cada um. Deus abençoe vocês e até o próximo, se Deus quiser. cançãonovaplay.com. Assine já!